Bom dia, alunos do quarto ano. E aí, como vocês estão? Vamos fazer a correção hoje do registro de aprendizagem, a página 32 a 34 do módulo de Geografia. Então, vamos lá. Na página 32, a primeira questão diz assim: todos os seres humanos moram no mesmo lugar, no planeta Terra. Para encontrarmos o espaço ocupado pelas pessoas, devemos achar, em primeiro lugar, o continente em que essa pessoa está. Além disso, é necessário saber o país e o estado onde ela mora nesse continente, a cidade onde ela está nesse estado, o bairro onde ela vive nessa cidade, a rua do bairro e o número da casa na rua. Escreva abaixo o lugar do planeta Terra que você ocupa. Então, a resposta aí é pessoal. Você vai colocar o continente em que você mora, o país, certo? O estado, a cidade em que você mora, o bairro, a rua, o nome da rua e o número da casa, certo? Segunda questão, diz assim: o planeta Terra pode ser representado pelo planisfério e pelo globo terrestre. Diferencie-os, ou seja, você vai colocar como é representado o planisfério e como é representado o globo terrestre. Você pode colocar assim: o planisfério é a representação do planeta Terra em um espaço plano, tá? E o globo terrestre é a representação do planeta Terra em sua forma original, ok? Tem outras, você pode colocar também com outras palavras aí, essa resposta, certo? Na terceira questão, tem aí a imagem de um planisfério, certo? Como vocês podem observar aí no livro de vocês, no slide também, está mostrando aí. Então, na letra A, pede para você pintar de vermelho o país onde você mora. Então, qual país você mora? Brasil, né? Acredito que todos saibam disso. E também saibam localizar no planisfério onde fica o Brasil, né? Então, você vai lá, pinta de vermelho o Brasil. E de verde, a letra B fala, de verde, o continente onde você vive. Então, o Brasil está localizado em qual continente? Continente americano, né? Especificamente na América do Sul. Então, você vai pintar aí América do Sul de verde, ok? Passando para a próxima página, página 33, diz o seguinte, a quarta questão. Também tem a foto de um planisfério, a imagem de um planisfério, só que agora está colorido esse planisfério. E tem a legenda do lado, esses quadradinhos aí pintado, né, e o nome na frente. Só que tem alguns que precisa você completar, que está sem o nome do continente, você vai colocar aí, olhando para o planisfério, tem aí, de laranja está pintado a América, né, o continente americano. O rosa, qual é o continente que está pintado aí? O rosa, Oceania, né, então, você vai pintar aí, você vai colocar o nome, quer dizer, Oceania, onde está o quadrinho rosa, na frente. O roxo, Europa. O amarelo, Ásia, né? Então, você vai completar Ásia. O verde vai completar com o nome África. E o branco já tem aí o nome Antártida, certo? Quinta questão. Quais foram os principais elementos da natureza que o ser humano usou como referências universais para seu deslocamento? Marque com um X a resposta correta. Então, ou seja, quais foram os elementos naturais que o ser humano utilizava para ajudar na orientação, né? Foram as árvores, o sol e a lua? Foram os rios, as árvores e os lagos? Ou foi o sol, a lua e as estrelas? Letra alternativa, né? No caso, o último quadrinho, o sol, a lua e as estrelas, né?
Sexta questão. Em relação à direção em que o Sol e a Lua nascem e se põem, responda. Olha só, você vai dizer em relação à direção em que o Sol e a Lua nascem e se põem. Você vai responder. Na letra A, pede assim: onde está o leste? Ou seja, qual direção está o leste? É na direção que o Sol nasce ou é na direção que o Sol se põe? Então, você vai responder aí. O leste, a resposta é na direção em que o Sol nasce, certo? Letra B. Onde está o oeste? O oeste fica na direção em que o Sol se põe, certo? E na letra C, pergunta assim: quais são os outros dois pontos cardeais? Ou seja, você já falou aí na letra A, leste, na letra B, oeste. Quais são os outros dois pontos cardeais? Norte e sul, certo? A resposta, norte e sul. Ok? Passando para a sétima questão, tem assim: represente os pontos cardeais e os colaterais na Rosa dos Ventos. Então, tem o desenho da Rosa dos Ventos aí embaixo e tem as setinhas, né? Os risquinhos para você colocar as siglas dos pontos cardeais e dos pontos colaterais na Rosa dos Ventos, certo? Não precisa você colocar o nome todo, não, dos pontos cardeais e colaterais. Coloca só a sigla. Então, esse primeiro risquinho em cima, norte, né? Embaixo, sul. Direita, leste, esquerda, oeste, certo? Isso aí, primeiro os pontos cardeais, falando na ordem dos pontos cardeais. Depois, vamos colocar os colaterais. Então, os colaterais, entre o norte, né, e o leste, fica qual ponto aí? Qual o ponto colateral que fica entre o norte e o leste? É o nordeste, né? Então, nordeste, você vai colocar a sigla NE, maiúsculo, certo? Aí, entre o leste e o sul, fica o sudeste, né? Que é a sigla SE. Entre o sul e o oeste, fica o sudoeste, que é a sigla SO. E entre o oeste e o norte é o noroeste, que é a sigla NO, ok? Agora vamos passar para a página 34, oitava questão, onde diz o seguinte: por que foi importante para o ser humano aprender a se localizar e se orientar? Então, você pode estar colocando como resposta aí. Desde o início da história da humanidade, o ser humano se desloca de um lugar para outro. Por isso, aprender a se localizar e a se orientar foi uma forma que ele achou de não se perder, né? E conseguir encontrar os caminhos, certo? Então, se a sua resposta está relacionada a essa questão aí, não precisa estar com essas mesmas palavras, certo? Se tiver nesse sentido, está correto também. A nona questão. A nona questão diz assim: ainda é importante aprendermos sobre localização e orientação? Por quê? Você acha que é importante a gente aprender ainda sobre localização e orientação? Sim, né? É importante. Por que que é importante? Porque continuamos a nos deslocarmos para diversos lugares, né? E precisamos de orientação para seguir os caminhos e encontrar os lugares certos, né? Então, é importante sim ainda a gente aprender sobre localização e orientação, né? Décima questão. A décima questão diz assim: você já se perdeu alguma vez?
conte no espaço abaixo como foi. Então, você já teve essa experiência de se perder alguma vez, você está em algum lugar e ficar perdido, sem saber onde está? Se perder de seu pai, de sua mãe, ou com quem você estivesse, você já teve essa experiência? Se sim, você vai contar aí pra gente como foi essa experiência, onde foi, como você reagiu, como foi que finalizou essa história, né? Como você conseguiu encontrar alguém ou encontrar a solução para isso, tá bom? Então, essa resposta é pessoal. É para você contar a experiência de que se você já se perdeu alguma vez, como foi, né? Certo? Então, é isso aí, a correção do registro de aprendizagem, né? Espero que todos tenham feito o registro anteriormente e que estejam fazendo a correção agora. Se necessário for, se você achar necessário, tá pausando o vídeo para você estar fazendo a correção, se estiver passando muito rápido, você pausa, lê novamente a questão, escuta novamente o vídeo para ver se sua resposta estava correta, certo? Se seu registro de aprendizagem estava correto, ok? Então, beijos, fiquem com Deus.